Olá galera, com vocês, professor Arnaldo Gomes aqui do curso AN CFO. Portanto, nós vamos agora para essa live com as questões no estilo EMA, no estilo do CFO, para que você possa acertar e conquistar a sua vaga na universidade. Então, atenção aqui agora, anote aí algumas observações que nós vamos fazer, porque vamos começar agora. E você está aí no aconchego da sua casa, do seu lar, mas o AN é assim, não para, com responsabilidade social, evita o problema do coronavírus, dessa pandemia, nós estamos nos prevenindo, nos precavendo e ao mesmo tempo levando conteúdo para que você possa estudar, né, e acertar essas questões da prova. E nós vamos começando aqui fazendo o seguinte, os alunos me perguntam, Arnaldo, o que eu faço para acertar as questões da UEMA? Como eu estudo os conteúdos da UEMA? Olha, presta atenção. O primeiro aspecto é entender que a UEMA não põe questão que não seja contextualizada e ela interrelaciona os conteúdos. Ou seja, uma questão que tem a ver com o período composto, ela pode exigir o aspecto sintático, mas ela quer saber a relação de sentido e relaciona isso ainda com coesão textual. Então você tem, na verdade, 3 conteúdos numa mesma questão. Vamos observar, por exemplo, esse primeiro quesito que aparece logo aqui para a gente ver é uma questão de interpretação, mas ela não é só interpretação. Vamos observar o que a questão exige de nós. É um título, uma parte lá do texto de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que foi explorado no vestibular da UEMA de 2019. Observe essa questão. Ele diz assim, o título é: o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Né? Então ele faz aí um processo de metalinguagem, que é o texto explicando o próprio texto. A própria questão já poderia ser formulada assim, dizer o título, o retirante explica ao leitor esse capítulo, quem é e a que vai, por si só já é uma figura de linguagem que se chama o quê? Aliás, já traz uma função da linguagem que é a metalinguística, porque é o texto explicando o próprio texto. Então ele diz o seguinte, o eu lírico diz, o meu nome é Severino, não tenho outro de pia, quer dizer, de origem. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria, que nós observamos nessa primeira parte do poema. Ele diz, o meu nome é Severino, não tenho outro de pia, não tenho outro de origem. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, e aqui o que nós já começamos a observar? A conjunção como. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como é que a UEMA poderia formular uma questão aqui? Ela diz o seguinte, ó, na relação como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, essa parte estabelece em relação a deram então de me chamar Severino de Maria, ela vai dizer, é uma relação de letra A, explicação, ou ela poderia dizer de conclusão, de adição, de oposição ou de causa. Isso é a cara da provinha da UEMA, a cara da prova da UEMA. Eu digo até que a prova é previsível, né? É meio o estilo UERJ, o estilo FUVEST. Se você quer estudar, estude as questões da UEMA, da UERJ e da FUVEST, porque são estilos bem parecidos. Então ele diz o seguinte, como há muitos Severinos que há santo de Romaria, passaram a me chamar Severino de Maria. Aí você pergunta, por que passaram a me chamar Severino de Maria? Porque há muitos Severinos que é santo de Romaria. Ó, o como é igual ao porquê, então a ideia é de causa. Lá na região tinha tanta gente com o nome de Severino, que o santo da cidade, da região, daquela localização, era chamada de Severino. Então o santo da própria Romaria era chamado de Severino. E aqui tem mais um detalhe, ele diz que é santo de Romaria. Em tese, Severinos está no plural, mas o está no singular. Por quê? Porque só tem um santo da Romaria, embora os nomes sejam de diversos Severinos. Então ele diz, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Marias, então, tem muita gente com o nome de Severino. Como se não bastasse, a mãe dessas pessoas com o nome de Severino é também chamada de Maria. Então é muito Severino, filho de Maria. Ele diz, como há muitos Severinos com mães chamadas Marias, deram então de me chamar, né? Fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Observe, tem muito Severino, tem muita mulher com o nome Maria. Então, ele é o Severino. Isso é a cara do interior. Quem é que fez isso? Rapaz, é fulano, Severino. Que Severino? Filho da Maria. Que Maria? Aquela do finado Zacarias. Vocês estão observando? Então, ele traz aqui uma ideia da cultura popular, que as pessoas são identificadas a partir das suas raízes. Quem é o seu pai, quem é a sua mãe, entendeu? Então, ele vai identificando isso, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. O que é isso que ainda diz pouco?
ser Severino, perfeito? Do finado Zacarias, que era o marido da Maria. Então, na verdade, nós temos aí 3 referências sobre uma pessoa que nasce naquela região e ainda diz pouco, porque ele não consegue ter uma identidade que seja diferente dos demais severinos, porque praticamente eles estão todos na mesma situação. Então ele diz, vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Aí voltemos mais uma vez a entender a questão. Rapaz, quem fez isso? Foi Severino. Que Severino? O Severino da Maria. Que Maria? Do finado Zacarias. Como lá quase todo mundo também é Zacarias, os pais eram Zacarias. Que Zacarias? Rapaz, aquele lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Aí a identificação do Severino se deu agora a partir de quê? Do lugar, da região em que ele habita. Mas ainda assim ele é um anônimo no meio de tantos outros severinos. E aí João Cabral de Melo Neto continua o poema, ele diz, e se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Ó, e se somos, galera, presta atenção aqui, o pronome se aqui, ele não tem um valor condicional. Porque normalmente as pessoas acham assim, se você for à praia, você vai levar o irmão. Quer dizer, vai levar o irmão caso vá à praia. Isso é uma condicionalidade. Muito cuidado com isso. Esse se aqui, ele não tem valor de conjunção condicional. Ele tem, de novo, valor de conjunção causal. Como é que eu sei disso? É só fazer uma substituição. E se somos muitos severinos iguais em tudo na vida, é igual a... E como somos muitos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Aí você pergunta, por que morremos de morte igual? Porque somos muitos severinos iguais em tudo na vida. Quer dizer, a morte é o fim, é o destino igual para todos eles que morrem muito cedo. Então ele diz, mesma morte severina. E aqui a gente vê, como severino é normalmente o substantivo, nome que nomeia, dá nome à pessoa, nesse caso aqui, severino ele não funciona como substantivo, ele funciona como um adjetivo de morte. Quer dizer, morte severina, morte que já vem determinada, os severinos já nascem condenados a morrer nessa situação. É como se os severinos não tivessem uma identidade própria. Todos os severinos se representam dentro de uma mesma ideia, porque o seu destino é quase sempre igual. Então ele diz que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30. Morre-se de velhice. Qual é o valor de morre-se de velhice? É um valor também de quê? De causa, é a causa morte. Então, lá os severinos morrem de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, aí ele fala, alguém prepara, mata o outro, ele fala da violência mesmo nessas regiões, não é só nos centros urbanos, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Olha a denúncia social, sem que o poeta seja panfletário. Ele consegue fazer uma denúncia, morre-se de fome um pouco por dia, porque ele revela a situação dessas pessoas que sofrem, que são severinas nessa ocasião em que ele discute aqui. De fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca em qualquer idade. Lá para eles, independente de ser jovem, velho, criança, todos são severinos, todos passam por essas dificuldades e todos praticamente têm o mesmo destino. Então ele vai e diz que ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Como é que a morte severina, galera, ataca gente não nascida? Quer dizer, a desnutrição já vai passando. O pai, a mãe se alimenta mal, então, consequentemente, a criança vai trazer as consequências. Já vem o severino ao mundo, cabeça grande, joelho fino, né? Então é uma pessoa que vai se submeter a todas essas adversidades. E assim, João Cabral de Melo Neto, poeta modernista, né? Nós vamos verificar que é uma poesia engajada sem ser panfletária, sem ser aquela poesia ideológica politicamente. Nem por isso ela deixa de fazer uma denúncia social e revela a preocupação do autor em discutir essas questões, né, tão interessantes no Brasil. Então ele diz que devem de fato ser superadas, mas lamentavelmente muitas comunidades ainda estão submetidas a esse problema. Ele diz, são muitos severinos iguais em tudo e na sina, né? Agora vamos à questão. Olha o que a questão exige, né, desse texto de João Cabral de Melo Neto, de Morte e Vida Severina. Vamos ver o que o enunciado pede. Ele diz assim, Severino chega a uma conclusão que lhe parece óbvia e que confirma, por fim, as similaridades entre os severinos. Trata-se do fato de, em primeiro lugar, vamos entender a condução da questão. O Severino faz um processo metalinguístico, porque ele narra a sua própria sina, né? O seu próprio problema.
Então a narrativa é, na verdade, um poema em tom narrativo, né? É como se eu tivesse um poema prosaico, porque dentro do poema ele vai narrando acontecimentos. Então eu digo o seguinte, o gênero textual é poema, mas eu tenho o cruzamento de uma linguagem que se relaciona com a prosa e a poesia. Dentro da poesia eu tenho uma narrativa, né? Então ele diz, Severino chega a uma conclusão que ele parece óbvia, ou seja, clara, e que confirma, por fim, as similaridades entre os severinos. Galera, o que são similaridades? Similaridades quer dizer similitudes. Ajudei muito? Similitudes quer dizer o quê? Semelhanças. Então eles são semelhantes em quê? Trata-se do fato de, a letra A diz, morrerem precocemente, ou seja, os severinos morrem precocemente. Eu poderia fazer essa inferência, chegar a essa conclusão. 2, serem filhos de Marias. Vocês acham que poderia marcar a letra B? Vamos por eliminação. É verdade que, via de regra, os severinos são filhos de Maria. Mas lembre que só o fato de ser filho de Maria já não identifica o Severino, porque lá quase todo mundo tem o nome de Severino e quase toda mãe tem o nome de quê? De Maria. E os pais deles são o quê? Zacarias. Então eu não posso dizer que o destino deles, na verdade, que as similaridades é porque são filhos de Marias. Porque mesmo sendo filho de Maria, eles não se identificam tanto, porque todo mundo é filho de Maria. Homenagearem um santo. Não seria isso. O santo, por ter muito Severino, deram o nome do santo também de Severino. Terem pais homônimos. O que são pais homônimos? Os pais são todos severinos também, né? Lembra lá de homônimos homófonos, homógrafos, que é um conteúdo que nós vamos trabalhar mais à frente. Homônimos homófonos são palavras que são, né, que têm, na verdade, a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente, como sede e sede, beleza? Você tem a pronúncia, por exemplo, sessão, sessão, ela é escrita de forma diferente, mas na verdade se pronuncia da mesma maneira. E os homônimos homógrafos, né? Eles são escritos da mesma forma, mas pronunciados de forma diferente. Colher e colher, por exemplo. Mais à frente nós vamos estudar, né, a parte de semântica que trabalhei. São homônimos, parônimos, né, heterônimos, hipônimos, né, hiperônimos. Veja só. Então, ele diz, homenagearem um santo. Galera, se eu marcasse a letra B, serem filhos de Maria, eu também iria marcar a letra D, terem pais homônimos. Qual é o nome do pai deles? Severino. Então você vê que não poderia ser isso aí. Letra E diz, resistirem às adversidades. Eles até resistem, mas todos eles fazem o quê? Morrem de fome um pouco por dia, morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20. Ora, quem morre antes do 30 e antes dos 20, eles têm, portanto, o destino. Qual seria? Morrer precocemente, portanto, a opção correta, letra A. Vocês estão verificando? É uma questão de interpretação, mas que tem a ver com as intenções comunicativas do poema. Eles te sugerem outras opções que possivelmente poderiam ser consideradas corretas, mas há uma que de fato é mais correta e que traduz a ideia do texto, que é exatamente o que está na letra A. Vamos à segunda questão? E aí, tá dando para acompanhar? Bacana? Quais são as perguntas aí? Qual é a sua maior dúvida? Né? Vamos interagindo. Depois você vai receber os exercícios aí para refletir sobre eles, perguntar, resolver direitinho e tirar aí as suas dúvidas. Uma outra questão, tem a ver agora com coesão textual. Ele diz, e esse povo lá de riba, olha a linguagem, galera, lá de cima é lá de riba no interior, isso é comum. Cadê o menino? Está lá em riba no pé de manga. No interior não tem mangueira, é pé de manga. E lá em cima é lá em riba que eles dizem. Então João Cabral de Melo Neto conhece muito bem essa linguagem dessas comunidades. Ele diz, e esse povo lá de riba, de Pernambuco, da Paraíba, que vem buscar no Recife poder morrer de velhice, encontra só aqui chegando cemitérios esperando. Galera, a continuidade da primeira parte do poema explica a questão que nós vimos anteriormente. Ele diz, vem buscar lá no Recife poder morrer de velhice, porque eles sempre morrem o quê? Precocemente. Na esperança de morrer de velhice, eles vão buscar o Recife. Ele diz, encontra só aqui chegando cemitérios esperando. Não é viagem o que faz, ou seja, sair da Paraíba, de Pernambuco, né, de Pernambuco, da Paraíba, lá do interior e ir para Recife, na verdade não é viagem o que eles fazem. O que você percebeu aqui? Povo é um substantivo de ideia coletiva, no singular. Então, normalmente concorda com o singular. Você não deve dizer o povo devem se proteger do coronavírus. É deve. Embora a palavra povo lembre uma ideia coletiva, no princípio da concordância verbal eu concordo primeiro com aquilo que está escrito. Então ele diz assim, encontra aqui chegando cemitérios esperando, não é viagem o que fazem. Olha, ao pé da letra seria, não é viagem o que faz.
Mas como a palavra povo me dá uma ideia coletiva e ela está um pouco distante, observe que ele usa o verbo no singular, perfeito? Quando está distante. É como se eu dissesse assim, ó, uma multidão acompanhou o show, por exemplo, do Chiclete com Banana, antes do fim, né? Obviamente, nos últimos dias ali da existência da banda. Aí, pular, aí posso dizer, durante o show, quando o Chiclete tocou as suas melhores músicas, aí ele pode dizer o quê? Pulavam, cantavam, gritavam, todos, né? Milhares de pessoas, ó. Em tese seria pulava, cantava, gritava, porque é o substantivo coletivo multidão. Mas como o sujeito multidão está distante do verbo, você pode fazer a concordância no plural, porque a ideia de multidão te sugere essa noção de plural. Então é uma concordância que a gente chama de concordância ideológica, que no caso aqui é chamada de silepse. Como é que é a silepse? De gênero, número e pessoa. Aqui é de número porque povo está no singular e o verbo vai para o plural. Perfeito? Então ele diz assim: encontra só aqui chegando, cemitérios esperando. Não é viagem o que fazem, vindo por essas caatingas vargens. Aí está o seu erro. Vem, lembra de novo, ó, o vem acentuado, com acento circunflexo. Ela vem a São Luís, vem sem acento. Elas vêm, vem com acento circunflexo, que é o acento diferencial para indicar plural. Então, vem é seguindo o seu próprio enterro. A partir dessa relação de concordância das formas verbais, vamos ver como é que a questão é elaborada. Vamos lá, Felipe? A coerência sintática. Olha, galera, vocês estão percebendo? Ó, observe aí o seguinte, ó, perceba. Ele fala de coerência sintática, porque em tese, se o sujeito está no singular, o verbo deve estar no singular. Só que o sujeito é coletivo no singular e o poeta usou o verbo no plural, pelo distanciamento e pela noção de coletividade. Então ele quer dizer de que modo é que essa coerência sintática nessas falas, ó, com relação às formas verbais fazem e vêm e os respectivos sujeitos, é garantida com a recorrência de termo presente na primeira fala por meio da figura de linguagem denominada. Gente, aí seria uma silepse. Na verdade, uma concordância ideológica. Uma silepse de gênero, porque a palavra está no singular, o sujeito no singular e o verbo no plural. Mas observem que a opção silepse não apareceu aí. Aí eu tenho que entender qual é a outra figura de linguagem que mais se aproximaria da silepse aqui e que está presente no texto. Porque uma figura de linguagem não necessariamente exclui outra. Você pode ter uma frase que tenha uma, duas ou três figuras de linguagem, né? Ao mesmo tempo. Então ele diz assim, a literação, nós não iremos marcar a literação. Por quê? Porque a literação é uma repetição intencional de uma consoante. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A literação da consoante R. Não tem nada disso aí. Pleonasmo, o que é um pleonasmo? É uma repetição de uma ideia, de uma palavra, perfeito? Olha a ideia de um pleonasmo. Se eu disser assim, estamos falando do futebol. Episódio lamentável que o Ronaldinho foi preso lá no Paraguai, né? Mas o narrador pode dizer, Ronaldinho, ele tem que dizer, é o elo entre o meio de campo e o ataque da seleção brasileira. Ele é o elo, não pode dizer elo de ligação, porque não existe elo de separação. Elo de ligação é pleonasmo virtuoso. É pleonasmo virtuoso? Nada. É pleonasmo vicioso. Virtuoso é de virtude. Isso é um vício. Existe o pleonasmo chamado de enfático, que reforça uma ideia, e o pleonasmo vicioso. O que é o vicioso? É aquele dispensável. É tipo, sair para fora, entrei para dentro. Não existe isso, entendeu? Isso é pleonasmo. Ou elo de ligação, encare os problemas de frente. Eu não conheço ninguém que encara algo de costas. Então, não é preciso dizer encara de frente. Então, é pleonasmo vicioso. Aqui não tem pleonasmo, beleza? Letra C diz assim, catacrese. O que é uma catacrese? É uma figura de linguagem. Toda catacrese é uma espécie de metáfora, né, pela imagem que forma, meio que desgastada pelo uso. Por exemplo, vamos estudar na casa de fulano? Não, não vamos, porque ele mora na boca de fumo. Fumo não tem boca. Por exemplo, outra catacrese. Rapaz, esse cara é exagerado. Ele põe 2 cabeças de cebola na comida e 10 dentes de alho. Galera, cebola não tem cabeça e alho não tem dente. Mas por semelhança, você aproxima pela aparência ali, né, da cebola, você chama de cabeça e alho você diz que é dente. Então isso é catacrese. Ele quebrou a perna da mesa. Mesa não tem perna. É considerado uma catacrese. Na ausência de algo que melhor denomine aquela ideia que constrói a imagem, você usa uma expressão mais aproximada. Olha uma catacrese. Outra catacrese. Atenção, senhores passageiros. Com destino a Brasília. São Luís a Brasília. Embarque, portão 3. Atenção, senhores passageiros. Embarque, portão 3.
Como é que você está no aeroporto para pegar uma aeronave e ele vai dizer que você vai embarcar? Embarcar é pegar uma embarcação e lá é uma aeronave. Só que, pela a tendência dos nossos transportes, no processo de formação do Brasil aí, como eles eram transportes marítimos, ficou a ideia de embarque, perfeito? Então aí, observe, não tem catacrese aqui. Comparação. Comparação é, ela estuda como a irmã. Não tem uma comparação. E aí tem metonímia. Existe metonímia? Existe, galera. É metonímia aí de que? Do singular pelo plural. É metonímia da ideia de que cada severino representa, na verdade, os demais severinos, porque eles quase não se identificam. É uma espécie da parte pelo todo. Olha o exemplo de outras metonímias. Moisaniel aqui, nosso câmera, por exemplo, quando for casar, vai lá pedir a mão da jovem em casamento. Ele chega para o pai dela e diz, quero pedir a mão da sua filha em casamento. Você acha, Henrique, que ele tem coragem, peito, para encarar e dizer isso? Eu vou dar uma geladeira de presente. Olha aí. Mas o cara não tem coragem, tá vendo? Ó, já ganhou uma geladeira de presente, viu? E ele não tem coragem. Dá um fogão, Moisaniel. Vai lá, pede a filha do homem, entendeu? Olha aí, ó, né? Tá filmado, gravado. Aí Moisaniel vai dizer, eu quero a mão da sua filha em casamento. Galera, ele quer só a mão? É só a mão que ele quer? Claro que não, mas a mão é a parte pelo todo, é o símbolo de aceitação. E essas metonímias da parte pelo todo, elas recebem um outro nome, que é sinédrio, que aqui a UEMA não quer saber disso. Ela quer só saber qual é a figura de linguagem. Então, galera, na ausência de quem? Na ausência da sileps, nós temos aqui metonímia, portanto, é a opção correta, a letra E. Beleza? Tudo bem? Vamos à próxima questão. Olha, ele relaciona o mesmo texto que tem figuras de linguagem e interpretação. Vamos lá, Felipe. Ele traz para a próxima questão, agora ele vai explorar coesão textual. Olha aí, ó, a relação entre as partes do texto. Ele vai dizer assim, ó, lá em relação ao termo anterior. O termo aí é um elemento de continuidade. No contexto, o sentido desse termo pode ser recuperado de modo coerente na seguinte expressão. Cadê o termo lá? O texto de aí, só para eles verificarem aqui. Cadê? Cemitérios morrer de velhice? Ah, sim. Ele diz assim, ó. Não é viagem o que fazem, vindo por essas caatingas vagem. Aí está o seu erro. O que é o aí? Onde é que está o erro? Em vir pelas caatingas vagem procurando morrer de velhice, procurando uma vida melhor e que eles não possam morrer tão precocemente. Então qual é o sentido desse aí como elemento de coesão e de progressão do raciocínio? Vamos às opções. Ele diz, o termo aí é um elemento de continuidade, né, de progressão do raciocínio. No contexto, o sentido desse termo pode ser recuperado de modo coerente na seguinte expressão. Letra A, na espera, nada a ver. O aí fala do fato de eles virem de lá para cá, de lá para o Recife. Letra B, na busca, não. Letra C, nessa morte. Letra D, nessa vinda, gente. Na vinda da Paraíba, de Pernambuco, lá das cidades do interior para o Recife. Então aí quer dizer, recupera a ideia de nessa vinda quando eles vêm. Então a expressão seria nessa vinda e não é na esperança, porque na esperança está lá acima. Então a opção correta, letra D de dado, é uma questão de mera retomada, que nós podemos chamar de coesão anafórica, quando um termo retoma uma expressão anterior. Lembra que na sala de aula até falei assim, os alunos do AN conseguem grandes aprovações em medicina e no CFO, ponto. E isso ocorre porque são bastante estudiosos e o curso lhes oferece as condições adequadas. O que é o isso? Retoma a ideia de que eles são aprovados. Então, esse elemento equivale ao elemento anterior. É o mesmo papel do aí no poema, por isso tem a ideia de nessa vinda. Vamos à próxima questão. Beleza? Olha, essa questão aqui foi a questão mais polêmica da UEMA desse ano. Não que ela esteja errada, ela traz uma ideia de oposição, mas ela levanta outras possibilidades. Perfeito? Ele diz assim, ó. O fragmento seguinte integra o primeiro capítulo do livro Memórias de um Sargento de Milícias, intitulado Origem, Nascimento e Batizado. Leia-o para responder à questão que segue. Se eu estivesse lá, eu marcaria oposição, porque deu para ver o sentido, mas muita gente errou porque a UEMA deixou uma segunda possibilidade nessa questão aí. Inclusive, eles eliminaram as outras possibilidades que poderiam levar o aluno a marcar, não sei se por esquecimento, eu sei, ficou algo lá que poderia levar o aluno a fazer uma pequena confusão. Os meirinhos de hoje, o que são os meirinhos? Oficiais de justiça. É o fragmento do texto. Não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Uma caricatura, algo que se reproduz, né? Que é bem parecido, que é uma fotografia daquilo. Esses eram gente que temível e temida, ou seja, os oficiais de justiça, os meirinhos, respeitável e respeitada.
formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda, ou seja, a procura, era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Olha, ele está dizendo que os meirinhos se posicionavam de uma maneira e os desembargadores eram completamente diferentes dos meirinhos. A postura deles era diferente da postura dos oficiais de justiça, que insultavam às vezes até as pessoas nas ruas ao entregar, na verdade, os seus comunicados, extorquiam. Então é uma crítica do Manuel Antônio de Almeida ao poder judiciário, a esse segmento do judiciário ali, daqueles que trabalhavam, né, que deveria ser a bem do serviço do poder judiciário. O extremo oposto eram os desembargadores. Ele colocou o ponto, ora, vírgula, galera, e a questão da UEMA aqui remete ao seguinte: o aluno às vezes fica decorando conjunções. Não que você não possa saber as conjunções. De valor aditivo, e nem, não só, mas também, beleza? Tampouco, ou tampouco, que quer dizer muito menos. Ou ainda de valor adversativo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Observe que a palavra ora não entra nesta relação. No entanto, ela passa a ter um valor aqui adversativo. Ora, os extremos se tocam. Que são os extremos? Meirinhos e desembargadores. E estes, tocando-se, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provarás, razões principais e finais e todos esses trajetos judiciais que se chamava processo. Tem ora, os extremos se tocam. Se ele dissesse a conjunção ora, né, estabelece no contexto uma relação semântica claramente de oposição. Ocorre que o período ele é misto, porque ele tem uma ideia de ora com valor de mas, todavia, que é adversativo, mas na sequência ele tem os extremos se tocam e estes, tocando-se, fechavam o ciclo. O tocando-se quer dizer, é uma reduzida de gerúndio. Ele pode ter o sentido quando se tocam, porque se tocam e a proporção que se tocam. Então, nas opções não deveria aparecer nem ideia de causa, nem de tempo e nem de proporcionalidade, porque a oração reduzida tocando-se quer dizer e quando se tocam, ou porque se tocam, beleza? Ou então quer dizer ainda a proporção que se toca. Então não tinha que ter ideia de proporcionalidade, de causa, perfeito? E nem de conformidade, conforme se tocam. Então ele diz assim, vamos à questão. Olha o que a questão diz. No contexto, o fragmento ora os extremos se tocam. Ora tem um valor de conjunção no contexto. E estes tocando-se fechavam o ciclo. Galera, tocando-se tem um valor de oração subordinada. E a oração principal é fechava um ciclo. Beleza? Então eu tenho tanto o valor coordenado de oposição como um valor subordinado aqui no tocando-se. Aí ele diz assim, de acordo com as relações sintáticas ou semânticas, contém o sentido equivalente a, letra A, oposição é opção. Há uma ideia de oposição, porque os desembargadores são completamente diferentes dos meirinhos, mas em algum momento eles vão se tocar, vão se aproximar. Então a ideia de oposição. Condicionalidade, houve alunos que me pediram, Arnaldo, vamos entrar com recurso, porque condicionalidade, eu não marcaria condicionalidade em hipótese alguma, vou dizer a vocês, está descartada essa possibilidade. Porque não há dúvida de que os extremos se tocam. Esse tocando não quer dizer caso se toquem, porque a expressão é afirmativa de que os meirinhos se tocam. Então não há ideia de condicionalidade aqui. Letra B, conformidade. Esta opção levou muitos alunos a errarem, ficarem entre letra A e letra C. Porque esse tocando-se tem uma ideia reduzida de conforme se tocavam. Conforme se tocavam, fechavam o círculo. Essa interpretação não é descartada desse período aqui, perfeito? E aí a prova não precisou, ele disse no contexto é todo o fragmento, é toda a passagem. É claro que a oposição era a ideia mais plausível para nos levar a marcar, mas não descarta a possibilidade de conformidade também. E aí comparação descartada, finalidade não tem, para que alguma coisa, essa ideia também está descartada. Vamos aí a uma outra questão. Olha como a UEMA gosta desse tipo de questão nos seus vestibulares. Galera, eu vou dizer, por 10 anos, essas questões de relações sintáticas semânticas em período composto, relacionado com relações de sentido ou de coesão textual, elas estão no vestibular da UEMA. E pode esperar que sempre vai cair, porque isso indica a capacidade que o candidato tem de ler eficientemente. Beleza? Felipe aqui com a pergunta, já que o Mozaniel não tem coragem de pedir a menina em casamento, Felipe tem. Diga aí, Felipe, portanto, pois não. Na verdade não é uma pergunta, é uma colocação, que a UEMA, ela, de fato, ela usa as obras que ela coloca como obras auxiliares do vestibular, né? Essa questão é uma questão que, se você tivesse lido a obra, talvez você conseguisse sair melhor nela do que alguém que não leu, né? Exatamente. Ela traz essa questão
das obras e ela explora o conteúdo dentro das obras, quer dizer, praticamente todos os conteúdos vão ser explorados dentro da obra. Por isso que quando eu vou fazer a análise literária da UEMA, o que eu vou fazendo? Eu já sei como é que a prova cai, como é que a prova explora os conteúdos, a prova não cai, como é que ela explora os conteúdos? Eu vou exatamente pegando os conteúdos e relacionando as passagens do livro e vendo qual é a intenção comunicativa do autor, porque ele vai relacionando a interpretação, a sintaxe, a semântica no mesmo conteúdo e mais outros conteúdos, a figura de linguagem, a coesão textual, a coerência, então a gente tem que interrelacionar esses conteúdos. Vamos finalizar agora, né, com a última questão que ainda tem a ver exatamente com essa questão de período composto, que foi a questão do ano anterior. Vamos lá? Não é essa aí. É uma questão que fala que ele usa o todavia, contudo, não obstante, ele quer saber qual delas tem uma relação de sentido igual ou diferente. Vamos lá. Não. É uma questão de período composto também. Coloquei duas para mostrar como eles só diversificam um pouquinho a questão, que era, se eu não me engano, a 15ª do ano passado, de 2019. É uma questão que ele quer a única passagem do contexto que destoa das demais na relação de sentido. Eu acho que a gente teve Se não tiver, a gente pode verificar isso aqui. Essa questão. O trecho a seguir é uma questão de pontuação. Extraído de Verão no Aquário é um diálogo entre as personagens Patrícia e Raíza, respectivamente, mãe e filha. Leia-o para responder a questão que segue. Galera, quem fez ano passado comigo a análise literária, eu disse que esse trecho ia estar na prova. E eles colocaram uma questão de pontuação sobre ele. Vou pedir à titia que vista uma roupa de fada e me transforme num peixe. Deve ser boa a vida de peixe, de aquário, murmurei. A mãe diz, deve ser fácil. Aí ficam eles dia e noite sem se preocupar com nada. Há sempre alguém para lhes dar de comer, trocar água, reticências. Uma vida fácil, sem dúvida, mas não boa. Não esqueça de que eles vivem dentro de um palmo de água quando há um mar lá adiante. No mar seriam devorados por um peixe maior, mãezinha, ela diz para a mãe. A mãe diz, mas pelo menos lutariam. E nesse aquário não há luta, filha. Nesse aquário não há vida. É a mãe exigindo que a filha saia da sua posição de inércia. Não é isso? Ela é inerte, não busca mudar a vida, ela até quer ser radical, vai sexo, drogas, ela tenta sair para as noitadas, mas ela volta para a sua condição de raíza como se tivesse enraizada. E aí ele quer saber o uso das reticências. Olha, o peixe lá dentro do aquário tem alguém que faz tudo para ele. Ele diz, a questão diz, a pontuação do texto escrito constitui uma pista segura para o entendimento pretendido pelo discurso. Há sempre alguém para lhes dar de comer, ou seja, dar de comer a eles, aos peixes, né? O lhes aí, né, para dar a eles, né, comida. O lhes tem esse valor de se referir às pessoas, aos peixes, aliás. Trocar a água, reticências. As reticências, letra A. Constrói uma intenção indutiva. Letra B, enumera uma sequência explicativa. Galera, olha, muita gente marcou letra B. E aí eu sempre digo, gente, não pense que reticências, não pense que vírgulas, vem sempre com valor explicativo. Aí a segunda diz, separa um vocativo enfático. Cadê esse vocativo enfático aqui? Isola uma ideia contrastiva de contraste? Não. Traduz uma repetição monótona. Muita gente diz, marcou também, traduz uma repetição monótona. O texto em nenhum momento fala de monotonia. Eu talvez diria que o texto fala mais de comodismo, que a vida é que alguém se acomoda naquela situação de ter tudo. Por isso que a mãe pedia que a filha saísse. Porque no aquário, se ela ficasse como um peixe, teria sempre alguém que lhes dá de comer, trocar a água, é como se fosse assim, fazer tudo de que o peixinho está precisando. Então não fique acomodada, porque você pode até aqui ter aquilo que aparentemente serve para você, mas você precisa alçar voos maiores, você precisa conquistar a sua independência, como vocês que estão aí em casa e agora estão estudando, porque vão buscar a vaga no vestibular para que a gente possa, na UEMA e no Enem, para que possa, de fato, conquistar o objetivo, o grande sonho. Aí ele diz assim, a letra A constrói uma intenção indutiva. Por que que esta opção correta constrói uma intenção indutiva? Porque, observe, há uma noção de continuidade do raciocínio que nos induz, no plano da intencionalidade, a achar que quem fica como peixe no aquário vai ter sempre alguém para lhe dar de comer, trocar água, limpar o aquário, fazer tudo de que é preciso, botar a ração, medicamento se for necessário, fazer tudo para proteger o peixinho. Mas o peixe não vai se libertar dali, ele nunca vai para o mar, porque ele fica limitado a 1, 2, 3 palmos de água no aquário. Então aqui há uma expressão metafórica também nesse sentido. E na verdade as reticências estão aí
para construir uma intenção indutiva. Induz uma ideia de continuidade de comodismo. Aí não houve a ideia de monotonia. Você pode até inferir que a ideia é monótona no aquário, mas isso é uma interpretação do texto como um todo e não necessariamente a intencionalidade do uso das reticências. Valeu, galera. Voltaremos em outros momentos aqui para explicar esses conteúdos e para que a gente possa entender o que as bancas do Enem e da UEMA querem de nós. Vamos estudar os conteúdos de modo relacional, para que a gente tenha a capacidade de interpretar, compreender as categorias gramaticais, os elementos sintáticos, mas também semânticos, porque a semântica é o carro-chefe dessa prova. Beleza, galera? Um abraço. Aqui vamos para fazer outros encontros aqui no Curso AN, preocupado com você, para oferecer o melhor, para que você possa conquistar a sua vaga na universidade. Um beijo no coração. Todo mundo aí em casa, estudando, firme para a conquista da nossa vaga. Fiquem com Deus.